alguns países onde a economia é instável, a inflação pode chegar a 100% ao ano. Já imaginou? Com uma inflação de 100%, um carro comprado por R$ 12.000 em um ano, no ano seguinte custará R$ 24.000. Ou então, uma geladeira, que hoje custa R$ 800, daqui a um ano não sairá por menos de R$ 1.600. E esses valores também se aplicam a produtos de menor valor. 1 litro de leite, por exemplo, que custa R$ 1, daqui a um ano estará custando R$ 2. Parece pouco? Mas imagine se essa inflação de 100% ao ano durar uns 10 anos. Sabe quanto vai custar esse litro de leite? Essas e outras questões você verá nesta aula de matemática. Oi, gente! Hoje nós vamos trabalhar os conceitos de progressão geométrica. Inflação é um problema sério e é apenas uma das situações em que podemos aplicar os conceitos dessa nossa aula. Vamos supor que em um país subdesenvolvido qualquer, no ano de 1950, havia 4 milhões de moradias para 16 milhões de habitantes. Nesse mesmo país, sabemos que a população dobra a cada 10 anos. Porém, o número de moradias só dobra a cada 20 anos. Vamos analisar o que acontece então nesse país. No ano de 1960, são 32 milhões de habitantes. Em 70, chegamos ao número de 64 milhões. 128 milhões em 80 e assim sucessivamente. Com as casas acontece o mesmo tipo de crescimento, porém num ritmo mais lento. São 4, 8, 16 milhões de moradias em 40 anos. A sequência 16, 32, 64, 128 é chamada progressão geométrica ou sequência geométrica, para nós PG. Numa progressão geométrica, a partir do segundo termo, cada termo é igual ao anterior, multiplicado por uma mesma constante, que aqui nós vamos chamar de Q, que é a razão. Já sabemos que que os termos de uma sequência são representados por A1, A2, A3, etc., aonde a letra representa a posição, seguida de um índice. Logo, A1, A2, A3, A4 e A5 é uma PG, é uma progressão geométrica, quando nós temos que o A2 é igual ao A1 vezes a razão, o A3 é igual ao A2 vezes a razão, e assim sucessivamente. Ou seja, a partir do segundo, cada termo é igual ao termo anterior, multiplicado por essa constante, a razão. Matematicamente, representamos essa ideia da seguinte forma. A n é igual a índice n-1 vezes q, sendo que q pode ser obtido pelo quociente entre um termo e o seu antecessor. Vejamos alguns exemplos de sequências que são PGs. 1, 2, 4, 8, 16, 32. Como no exemplo anterior das moradias, neste caso, a partir do segundo termo, cada termo é igual ao anterior multiplicado por 2, ou seja, a razão da PG é 2. A razão entre um termo qualquer e o anterior é sempre constante. Essa é a característica da PG. Pois, razão Q é igual a 2 dividido por 1, é igual ao 4 dividido por 2, ao 8 dividido por 4, ou seja, termo dividido pelo seu antecessor. Na próxima sequência de números, 1000, 500, 250, 125, você observa que ela está decrescendo. Nesse caso, também obtemos a razão fazendo a divisão de um termo pelo seu anterior. Porém, você notará que agora a razão será um número entre 0 e 1. Fazendo a divisão 500 por 1000, ou 250 por 500, ou 125 por 250, nós teremos uma razão igual a meio, a 1 sobre 2. Já no caso da sequência 5, menos 10, 20, menos 40, 18, você pode estar se achando estranho, tem sinais, né, se alternando. Mas é porque, nesse caso, a razão será negativa. Veja, Q é igual a menos 10 dividido por 5, que é igual a 20 dividido por menos 10, que é igual a menos 40 dividido por 20. Ou seja, razão Q igual a menos 2. Esse fato leva-nos a classificar as PGs
como sendo crescente, decrescente, constante ou oscilante. Para o caso da PG crescente, nós temos que, claramente, os termos irão evoluindo em tamanho, né, de tal forma a sempre estarem no sentido crescente. Veja o exemplo. 5, 10, 20, 40 é uma PG crescente de razão 2. Menos 6, menos 3, menos 3 sobre 2, menos 3 quartos, é uma PG crescente de razão meio. Mas observe aqui que, nesse caso, os termos são negativos. Nós falamos, então, que para uma razão maior do que 1, nós temos a PG crescente, quando nós temos termos positivos. Se os termos forem negativos, nós teremos aí os números crescentes para uma razão entre 0 e 1. Para o caso da PG decrescente, obviamente os números estarão decrescendo. E nesse caso, a razão será entre 0 e 1. Para o exemplo que nós temos a seguir, você pode observar 24, 12, 6, 3. Veja que a razão agora é meio, pois dividindo 12 por 24 e assim sucessivamente, você chegará à razão meio. A coisa se inverte quando os termos são negativos e a razão é positiva, porque agora, com a razão maior do que 1, também teremos uma PG decrescente. Claro que você se lembra, né? Menos 10 é menor do que menos 2, menos 50 é menor do que menos 10. Para a PG constante, essa progressão vai ter a característica de apresentar uma razão igual a 1, ou seja, ela é estacionária, todos os termos são iguais. Tá? Eu coloquei como exemplo para vocês aí o 10, 10, 10, ou seja, a razão igual a 1. Claro que, se nós tivermos somente números zeros, será que essa PG vai ser crescente ou decrescente, ou oscilante, ou mesmo constante? Para o zero, normalmente, nós colocamos como sendo indeterminado. Por quê? Porque qualquer número vezes zero dá zero. Então, neste caso, não podemos afirmar se a razão será maior do que 1, menor do que 1, positiva, negativa. Bem, podemos também apresentar uma razão que seja negativa. E, nesse caso, nós teremos uma PG oscilante. Veja o caso do exemplo que se segue. 2, menos 4, 8, menos 16 e assim sucessivamente. Observe que a razão agora é menos 2. Então, para reforçar, né, números de razão negativa, você vai ter uma PG oscilante. O próximo exemplo também é o mesmo caso. 32, menos 16, 8, menos 4. Os sinais vão oscilando. Essa reflexão sobre PGs e suas razões nos leva exatamente a definirmos a fórmula do termo geral de uma PG. Consideraremos uma PG A1, A2, A3, etc., AN e com razão Q. Assim teremos, pela definição, que A2 é igual a 1 vezes Q. Automaticamente, A3 é A2 vezes Q, que você pode fazer a substituição do A2 por A1 vezes Q, chegando em A3 igual a A1 vezes Q ao quadrado. Esse mesmo raciocínio pode ser usado analogamente para o A4, para o A5, e você vai chegar direto ao termo geral, que é dado para um termo AN. Veja, AN é igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. Para um N natural, para um N pertencente aos números naturais. Observe que vale então para qualquer termo. A fórmula da PG tem especificado que AN é o seu termo geral, A1 é o primeiro termo, N é o número de termos até o último termo e Q é a razão da PG. Vejamos alguns exemplos de como escrever o termo geral numa progressão geométrica. Então, dada uma PG de termos 1, 2, 4, 8 e 16, para escrevermos o termo geral dessa PG, devemos identificar os elementos que estão na PG. Perfeito? Vamos então obter o valor da razão para esse termo. Lembrando que razão de PG é igual ao quociente entre dois termos consecutivos, como já vimos. Assim, a razão Q é igual ao A2 dividido pelo A1, que nesse caso é igual a 2. E, fazendo a transposição para a fórmula, chegaríamos a N igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1, substituído seus números, ficaríamos com AN igual a 1 vezes 2 elevado a N menos 1. Veja, o que fizemos foi apenas substituir os elementos que estão característicos naquela PG, né, com razão 2,
naquela fórmula do termo geral. Isso daí possibilita com que nós possamos calcular qualquer termo da PG. Vamos determinar, nesse caso, o 10º termo da PG que nós acabamos de estabelecer. Veja, a fórmula do termo geral era AN igual a 1 vezes 2 elevado a n menos 1. Como 1 está multiplicando, eu vou deixar ele até de lado. Então, o AN fica direto como 2 elevado a n menos 1, que neste caso, o n passa a valer 10. Logo, a 10 é igual a 2 elevado a 9. Esse 9 vem do fato que é 10 menos 1. Aí basta você fazer a multiplicação de 2 vezes 2 vezes 2 até 9 termos, chegando a 512. Ou seja, o 10º termo dessa PG é 512. Vamos para mais um exemplo. Quais são os 6 termos de uma PG que estão entre o primeiro termo, A1 igual a 1/8, e o 8º termo, A8 igual a 16? Representamos essa situação num esquema. Veja bem, nessa PG, precisamos inserir 6 termos entre 1/8 e 16. Nós sabemos, então, o primeiro termo e sabemos o último termo. E nós sabemos que vamos inserir 6 termos. Se eu tenho o primeiro e o último e vou colocar mais 6 termos, é porque a minha PG passa a ter 8 termos. Logo, basta que nós calculemos, então, o valor da razão, para depois calcularmos os outros termos que temos que representar. Veja, substituindo na fórmula, A8 é igual a A1, que multiplica Q elevado a 8 menos 1. Aí você vai obter o valor da razão. Nós ficaríamos com 16 igual a 1/8 vezes Q elevado à 7ª, e Q elevado à 7ª igual a 128, passando multiplicando lá o 8, né? Faço a decomposição em fatores primos do 128 e obtenho que a razão é 2. Portanto, os 6 termos entre 1/8 e 16 dessa PG são obtidos multiplicando do primeiro até o último, sempre pela razão 2. Nesse caso, 1/4, 1/2, 1, 2, 4 e 8. Vejamos agora as aplicações de progressões geométricas. Alguns crescimentos e decrescimentos percentuais seguem progressões geométricas, como o caso do crescimento demográfico, estimativas de produção ou vendas de uma empresa, aplicações financeiras, desvalorização de moedas. Aliás, uma das áreas em que mais se utiliza esse tipo de cálculo é na economia. Você já deve ter ouvido falar de juros, especificamente juros sobre juros, os famosos juros compostos, não é mesmo? Vejamos do que se trata isso. Juro é a importância que se paga pelo empréstimo de certa quantia de dinheiro, chamada de capital, durante algum tempo. Juro simples é calculado tendo como base o capital inicial, período a período. O valor do juro é constante nos períodos de tempo considerados. Juro composto. Um capital está aplicado a juro composto quando, após cada período pré-fixado do prazo do investimento, os juros são incorporados ao capital, passando a render juros. Vamos então agora dar uma olhadinha em mais algumas aplicações de progressões geométricas. A cada ano, o valor de um carro diminui 20% em relação ao ano anterior. Sendo V o valor atual desse carro, vamos calcular em função de V o valor do carro daqui a 8 anos. Como nesse caso o valor do carro diminui 20% ao ano, dessa forma teremos que inicialmente calcular o fator de redução. I é igual a 20%, que é igual a 0,20. Convertemos sempre para os números decimais. O fator de redução, então, F, será igual a 1, que representa 100%, menos I, que nesse caso ficará F igual a 0,8. Aqui, o fator de redução representa exatamente a razão da PG. Então, temos que A1 será igual a V, pois V é o valor atual do carro. E a razão Q será igual a 0,8. Precisamos, então, calcular o 8º termo dessa PG, ou seja, A8, pois nosso objetivo é determinar o valor do carro daqui a 8 anos. Temos que, pelo termo geral, AN é igual a A1, que multiplica Q elevado a N menos 1. E, nesse caso, N é igual a 8. Substituindo os elementos que nós temos, A8
será igual a V, que multiplica 0,8 elevado a 7, pois é 8 menos 1. Claro, resolvemos esse 0,8 elevado a 7 e multiplicamos pelos números que estão disponíveis e chegaremos a 8 igual a 0,21 vezes V. Ou seja, o valor do carro após 8 anos será dado por 0,21 vezes V. Como sabemos que 0,21 representa 21%, percebemos nesse caso que o valor do carro corresponde a 21% do seu valor inicial. Lembra-se da questão inicial da aula, referente à inflação de 100%? Vamos dar uma olhadinha nela aí. Lembra do litro de leite que custava 1 no ano passado e hoje custa 2? Se o preço do leite seguir a tendência de aumento de 100% ao ano, quanto ele custará daqui a 10 anos? Através da PG, resolvemos da seguinte forma. 1 é o nosso termo inicial da PG e 2 o segundo termo. Se estamos falando de uma inflação de 100% ao ano, isso quer dizer que o preço vai dobrar anualmente, ou seja, nossa razão Q é igual a 2. Pela fórmula geral temos AN igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. A10 igual a 1 vezes 2 elevado a 10 menos 1. A10 igual a 2 elevado a 9. E o 10º termo da nossa PG é 512. Ou seja, se essa inflação hipotética continuar nesse ritmo, daqui a 10 anos, o litro de leite custará R$ 512. Que caro, hein? Chegou a hora de vermos como funciona a soma de N termos de uma PG. Digamos que eu queira fazer uma pilha de folhas de papel cartão. Cada folha tem 1 milímetro de espessura. Eu vou empilhá-las da seguinte maneira. Inicialmente, eu coloco uma folha. Depois, eu coloco 2 folhas. Na sequência, agora eu coloco 4 folhas. Observe que o que eu estou fazendo, no fundo, é alimentando esta pilha de papel através de uma PG, certo? E o que eu quero descobrir agora, nessa minha pilha de papel, depois de 47 operações como essa, qual a altura dessa pilha de papel? Será da altura de uma pessoa? Será que será de um poste de luz comum? De um prédio de 100 andares? Da distância entre Rio de Janeiro e São Paulo? Ou da distância entre a Terra e o Sol? Não é exagero, hein, pessoal? Pense bem na alternativa. Para resolvermos essa situação, necessitamos somar todos os termos de uma PG. Podemos provar, através de cálculos matemáticos e demonstrações, que a soma de N termos, dos N primeiros termos de uma PG, é dada por Sn igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1, entre parênteses. Tudo isso sobre Q menos 1. Obviamente, para Q diferente de 1, porque senão o denominador viraria 0. Lembro que, logicamente, o A1 é o primeiro termo, Q é a razão e N é o número de termos da nossa sequência. Vamos retomar, então, a situação das folhas. Inicialmente, foi colocado uma folha. Na sequência, 2 folhas. Logo em seguida, 4 folhas, depois 8 folhas e assim por diante. Percebemos que, nesse caso, a PG é de razão 2. E temos que calcular a soma para todos os elementos, a altura total, até o 47º termo. Vamos, então, jogar os elementos na fórmula. Veja lá, então, Sn igual a A1 vezes, abre parênteses, Q elevado a N menos 1, tudo isso, fecha parênteses, né? Tudo isso sobre Q menos 1. Substituo o A1 por 1, o Q por 2 e o N por 47, porque é o 47º termo. Faço, então, os cálculos todos em cima da operação S igual a 47 igual 1 vezes 2 elevado a 47, tudo isso menos 1, sobre 2 menos 1. Faço esses cálculos e chego no númerozinho simpático que você está vendo na tela e que eu não vou nem me atrever a ler. Observe que esse resultado foi dado em milímetros, pessoal. Note bem, é um número bem pequenininho, né, da ordem de 140 trilhões
de milímetros. Será que isso daí está próximo da altura de uma pessoa, de um poste, de um prédio de 100 andares? Na realidade não, pessoal. Se você converter isso para quilômetros, você vai chegar na pequena distância de 140.737.488 quilômetros, aproximadamente. E isso corresponde aproximadamente à distância da Terra até o Sol. Vamos então para mais um exemplo. Sendo a PG formada pelos termos 3, 9, 27, 81, determine a soma dos 8 primeiros termos, deixando a potência indicada. A soma dos n primeiros termos, nesse caso, será indicada com a potência apenas sendo transferida, sem ter a necessidade de que façamos a conta até o final. Primeiro, precisamos calcular a soma dos 8 primeiros termos da PG, ou seja, o S8. Temos A1 é igual a 3, Q é igual a 9 sobre 3, que será 3 também, e N é igual a 8. Colocando esses elementos, na nossa fórmula que calcula a soma dos elementos, teremos S8 igual a 3, que multiplica 3 elevado a 8, tudo isso menos 1, sobre 3 menos 1. Nesse caso, como me pediu apenas para deixarmos a potência indicada, podemos apenas resumir, se for o caso, fazendo ali o 3 menos 1, etc. Mas pode deixar a fração do jeitinho que ela está montada para você, porque o importante nesse nosso caso é apenas observar o fato da potência. Claro que sabemos que até o final você pode resolver aquela potência e você chegaria à soma desses termos. Bom, de posse, obviamente, dessa relação para os n termos, você pode determinar qualquer soma de qualquer termos da PG, desde que você não tenha especificado uma posição. A mesma ideia, então, que usamos para o S8, poderia ser usada para um Sn. Porque, ao fazermos a substituição dentro dos elementos apenas do valor de n, teríamos a soma para qualquer número de elemento. Sabemos, então, que a fórmula inicial é Sn igual a 1 vezes, abre parênteses, Q elevado a n, menos 1, fecha parênteses, tudo sobre Q menos 1. E temos, nesse caso, que A1 é 3, Q é 3, e agora não mais para 8, e sim para n termos. Teremos, então, que Sn será igual a 3 vezes, abre parênteses, 3 elevado a n, isso tudo menos 1, fecha parênteses, sobre 3 menos 1. Observe que ficaremos, então, com um termo geral para a soma, Sn igual a 3 vezes 3 elevado a n, tudo isso menos 1, sobre agora 2. Logo, a fórmula que acabamos de ler representa a soma dos n primeiros termos dessa PG. Observe que a partir desta fórmula, a soma dos termos dessa PG está em função somente do número de termos. Ou seja, se quisermos calcular a soma dos 10 primeiros termos, por exemplo, basta que nessa fórmula façamos a substituição de n por 10. Bem, mas até então nós estávamos vendo PGs com um número finito de termos. Porém, existem PGs em que o número agora de termos será infinito. Vamos analisar a seguinte sequência. Veja, 1, meio, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32. Percebemos facilmente que essa sequência é uma sequência de razão meio, pois, a partir do segundo termo, cada termo é sempre a metade do anterior. Agora, vamos somar os termos dessa PG. Note que essa PG é decrescente, pois os termos diminuem à medida que a posição do termo aumenta. Na tabela que será visualizada, vamos analisar o valor decimal de cada termo, bem como algumas somas parciais. Observe que a soma desses infinitos termos da PG tende para 2. O que eu quero dizer com isso? É que se você for somando cada um dos elementos, acrescentando uma linha de cada vez, você vai observar que esse número vai estar crescendo. Porém, ele nunca vai ultrapassar a soma total 2. É isso que nós queremos dizer quando falamos que ela é infinita, mas ela é limitada em sua soma, porque ela está limitada pela soma 2. Claro que você também vai observar que exatamente 2 nunca vai dar. Na tabela, A1 é igual a 1. Portanto, nesse momento, a soma
é igual a 1. A2 é igual a meio. Se somarmos com o primeiro elemento, teremos agora a soma 1,5. A3 é igual a 1/4, ou 0,25, que somado aos anteriores, chegará a 1,75. Continuando a crescer essa tabela, chegaremos lá no A10, que seria 1 sobre 1024, que é aproximadamente 0,000976562, e a soma será aproximadamente 1,9980468. Veja que é exatamente o que nós falamos. Esse número está cada vez mais próximo de 2, porém não chega a 2. O limite da soma é que será esse valor. Nesse caso, nós encontramos o valor da soma de forma intuitiva. Construímos a tabela e somamos. Nesse tipo de situação, podemos utilizar uma fórmula, que também estaremos divulgando para vocês, como sendo S igual a A1 sobre 1 menos Q. Mas fique atento, nesse caso, o valor da razão deve sempre estar entre menos 1 e mais 1, ou seja, o módulo de Q, o módulo da razão, é menor do que 1. Agora vamos calcular o valor da soma dos termos da PG que acabamos de analisar intuitivamente. Recuperando, os termos eram 1, meio, 1/4, 1/8, 1 sobre 16, 1 sobre 32. Nesse caso, o A1 é igual a 1 e a razão é meio. Então, S é igual a 1 sobre 1 menos meio. Fazendo essas contas, S igual a 2, que confere exatamente com o resultado que nós obtivemos intuitivamente. Aproveitando a ideia de PG, vem uma curiosidade sobre xadrez que é bem interessante. Observem aí. Conta a lenda que o jogo de xadrez foi inventado na Índia e que o rei hindu dessa época ficou maravilhado com a variedade de jogadas permitidas. Ao saber que o inventor desse maravilhoso jogo era um dos seus súditos, o rei mandou chamá-lo para oferecer-lhe uma recompensa. Gostaria de satisfazer teu mais caro desejo. Diga o que deseja. O súdito respondeu: Majestade, eu gostaria de receber um grão de trigo pela primeira casa do tabuleiro de xadrez, 2 grãos pela segunda casa, 4 grãos pela terceira, 8 pela quarta, e assim sucessivamente, até completar 64 casas. Admirado e até mesmo irritado por um pedido tão modesto, o rei solicitou aos seus sábios que calculassem o número de grãos e escutou o incrédulo quando um dos sábios disse qual era esse número. Mais de 18 quinquilhões. Mesmo que todas as plantações do planeta fossem de trigo, levaria alguns séculos para que a produção atingisse essa fabulosa cifra. Cheque-mate do súdito sobre o rei. Calcule a soma dos 8 primeiros termos da progressão geométrica, começando por menos 1, 3, menos 9, 27. Observe que, nesse caso, nós temos uma PG que é alternada, ela é oscilante. Sendo nesse nosso caso A1 igual a menos 1 e A2 igual a 3, podemos determinar a razão dessa PG. Veja, pegando os valores de A1 e de A3, eu chegaria em razão igual a A2, que é 3, dividido por A1, que é menos 1, então razão igual a menos 3. Veja, este valor é o da razão. Basta que agora, então, nós substituamos nas fórmulas diretas da soma pelos os dados dados pelo problema. Chegamos, então, a S8 igual a A1, que é menos 1, que multiplica razão, que vou colocar entre parênteses por conta do sinal, elevado a número de termos, que nesse nosso caso é 8, menos 1, sobre menos 3, menos 1. Resolvendo todos os cálculos, você chegará a 1640. Ou seja,
a soma dos 8 primeiros termos desta PG é igual a 1.640. Em uma progressão geométrica, A8 é igual a 256 e a razão é igual a 2. Determine a soma dos 9 primeiros termos. Dados A8 igual a 256 e a razão igual a 2, podemos encontrar o A1, porque vamos utilizá-lo na fórmula do termo geral. Temos então que A8 é igual a A1, que multiplica Q elevado a 8 menos 1. Vamos fazer essa conta aqui juntos. Então, A8, que é A1 vezes Q elevado a N menos 1, substituindo os termos, 256 igual a A1, que eu quero descobrir, vezes razão, que é 2, elevado a 8 menos 1. Faço esses cálculos e você vai chegar a A1 igual a 2. Sabendo o valor do A1, você pode agora substituir na fórmula da soma, direto pelos termos que você já conhece. Vamos a esses cálculos então. S8 igual ao A1 que descobrimos, que é 2, vezes a razão, que também é 2, elevado ao número de termos 8, tudo isso menos 1, sobre 2 menos 1. Fazendo esses cálculos até o final, você vai chegar nessa soma igual a 1022 para o valor final. Tudo bem? Para o próximo exercício, vamos imaginar um capital C, que foi aplicado a juro composto de 10% ao mês. Indique o montante em função de C após 10 meses de investimento. Dados o capital C, a taxa 0,1, que vem de 10%, e o tempo relativo a 10 meses, teremos então um montante que, para isso, inclusive, utilizaremos a fórmula de resolução para montante, que é derivada da fórmula de PG, que é M igual a C, que multiplica 1 mais I elevado a T. Esse montante, basta substituir os valores. Veja lá. Montante igual ao capital, que eu vou manter igual a C, vezes 1 mais I, que é 0,1, elevado ao tempo em meses, que é 10. Portanto, montante igual a C, que multiplica 1,1 elevado a 10. Que pode, inclusive, ser já a nossa resposta final. Pois, nesse caso, o máximo que você poderia fazer é calcular a multiplicação, ou seja, a potência de 1,1 elevado ao décimo. Para nós é suficiente pararmos aí. Para aprofundar os conhecimentos sobre a história e os personagens da matemática, indicamos as seguintes obras. Introdução à História da Matemática, de Howard Ives, publicado pela editora da Unicamp. História da Matemática, de Carl Boyer, publicado pela editora Edgar Blucher. História Universal dos Algarismos, a inteligência dos homens contada pelos números e pelo cálculo, de George Ifrah, publicado pela editora Nova Fronteira.